Fala pessoal, bom dia. Desculpa a voz, que a voz já é horrível e hoje, para terminar a brincadeira, ainda tô rouco. Aproveitando o sabadão, olha, tempinho com chuva, mas nós estamos aqui na atividade e eu não poderia deixar de registrar aqui em um ao vivo um carrinho maravilhoso que está aqui fazendo uma revisão. Talvez não, acredito que seja a primeira vez que esse carro faça uma revisão na vida dele, né? Na vida útil dele. É um Gol 1994 com um estado de originalidade que eu acho que você não encontra por aí. Ele é um CLI 1.8 e um estado excelente. Parece que esse carro saiu da fábrica ontem, cara. É muito novo. Ainda tem essas raras calotas ainda da Volks originais. O carro é fantasticamente intacto. Olha, eu acho que isso aqui causa muito aficionado do Gol, tem um comichão, né? Uma porta abrir e fechar tão bem. Olha só, gente. Os forros internos, que coisa linda. O carrinho é, o carrinho é fantástico, ele é de um vizinho nosso aqui da oficina. Ele tem, eu nem sei se aquilo ali seria, acho que seria 101 mil, porque esses velocímetros só marcam 5 dígitos e o último é uma marcação de metros. Então esse carrinho tem 101 mil rodados. Olha o estado geral de volante, os bancos impecáveis. O carro é hiper confortável, todo novinho. É muito bacana. E eu não poderia deixar de registrar um carro desses. Que é difícil você ver um carro 94 nesse estado. E a gente está fazendo aqui a troca de correia dentada, a troca da juntinha da tampa. É uma manutenção, é uma preventiva, que ele nem vazava ganho de óleo, mas já é uma preventiva. Ela saiu toda quebrada daqui. Trocamos os retentores, que esse retentor vazava um pouquinho. O retentor do peão de acionamento do eixo de acionamento da bomba de óleo e do distribuidor também vazava um pouquinho. E já aproveitamos e trocamos o do virabrequim também, como preventivo aqui, para não vazar óleo. Vai ser trocada a correia dentada, o esticador. Já foi feita uma troca há um tempo atrás, mas o dono nem anda com esse carro direito. Então a correia foi trocada há 10 anos atrás. E o rapaz, eu acho que só usa ele no final de semana, quando usa. Então é uma preventiva, né? Ainda tem as etiquetas da Autolatina ainda, sistemas de injeção de autodiagnose, falando ali das tensões de bobina. É bom que talvez alguém que esteja querendo fazer uma restauração num Gol, sabe, olhando esse vídeo, vai saber onde que tem que colar as etiquetas. Ainda é Autolatina aqui ainda tem símbolos da época. A bobina era feita pela Ford, uma Motorcraft. Foi feito também uma limpeza de corpo de borboleta aqui do TBI e do bico. Esse motor é 1.8 com monoponto. Isso aqui é uma das primeiras injeções eletrônicas, né? Ele parece basicamente com um carburador, né? Ele trabalha com um regulador de pressão aqui, que é bem parecido com um injetor de carburador, aquele quadradinho de borracha, com uma regulagem em cima. Ela tem que dar 1 bar de pressão, que é o que esse biquinho trabalha. Entrada e saída, e o resto é
corpo, são penas. Ele tem um atuador de marcha lenta do lado de cá. Deixa eu dar uma voltinha aqui pra gente ver aqui o atuador. Ele trabalha com um atuadorzinho aqui nesse canto. Ele, como funciona aqui? Esse bico injeta direto. Ele trabalha com uma injeção com um pulso direto dentro da borboleta, e aqui nesse canto, onde tem essa passagem, ele aspira o ar por aqui, e quem controla aqui é o sensor de marcha lenta dele. Aqui ele tem um sensor de temperatura do ar, e lá longe um sensor MAP, que é um sensor que calcula a pressão de vácuo dentro do coletor de admissão. Nada mais, nada menos, isso aí é o extinto avanço a vácuo que os distribuidores antigos tinham. Eles fizeram de uma maneira eletrônica, e hoje em dia é fantástico como eles conseguiram colocar o sensor MAP, que era enorme, igual também é usado na linha Cadete, na linha GM, com TBI da Rochester. Utiliza um sensor MAP externo também. Hoje é uma peça bem pequena que já inclui junto o sensor de temperatura, desculpa, e ele fica já parafusado no próprio coletor de admissão. Simplificaram as peças, ficou bem mais fácil. Eu acredito que hoje em dia nem tenha mais um carro que seja monoponto, não em fabricação, acredito que não tenha. Aqui é o sensor de corpo de borboleta, o sensor da borboleta. Quando acelera, ele manda um pulso, ele manda um sinal de pulso para a central ativa mais combustível no bico, a pressão do vácuo diminui, ele avança o ponto, e assim funciona as primeiras injeções eletrônicas do nosso país, né? Isso já é velho pra caramba na Europa, na América. Existiu aí até Thunderbird, acredito que 58, Thunderbird não, o Corvette 57 já tinha uma injeção de combustível, não trabalhava com carburador. Acredito que não era bom porque todo mundo arrancava aquela porcaria e devia de botar um Holley enorme, né? E vou mostrar aqui o estado do motor. O motor é novo, aquilo ali é só verniz do óleo. O motor não tem desgaste. Eu acredito que esse motor nunca tenha saído daqui como embreagem, como nada. O carro é intacto. Também fizemos uma troca do óleo do freio, do fluido de freio todo. Ficou excelente, o freio melhorou. As pessoas negligenciam uma troca dessa, duas garrafas de óleo DOT 3 ou DOT 4, é tão barato que vale a pena essa troca. E também do lado de cá nós estamos fazendo outro Gol. É a semana Volkswagen. E aqui vai ser feita a troca da carcaça da válvula termostática. Esse aqui já é um motor 1.0 AT Power, desculpa, um motor Power. Ele trabalha com um sistema aqui atrás onde fica a válvula termostática, e aqui passa um tubo que entra direto na bomba d'água do carro. E deixa eu mostrar aqui no coletor, para quem, por curiosidade, deixa eu achar aqui o coletor. Toda aquela peça que a gente estava falando do sensor MAP, que naquele carro fica numa peça enorme, ainda dividido com uma tubulação de vácuo, que vai pegar um sinal de vácuo aqui do corpo da borboleta, ainda tem junto um sensor de temperatura. São duas peças externas, vamos dizer. Já aqui e atualmente já modernizaram tudo em uma peça só. Ele é sensor MAP e
sensor de temperatura do ar, tudo na mesma peça. Simplifica a brincadeira, você vê que ele tem 4 pinos, 2 para o sensor MAP, ou 2 ou 3 para o sensor MAP e o sensor de temperatura junto. Isso aqui, quando tem um anti-chama ruim, nesse caso, naquele caso já não dá esse tipo de problema. Nesse caso aqui, um anti-chama ruim, não segurando o óleo e só passando os gases para serem queimados, né? Os gases do motor, né? Da pressão de óleo, ele começa a encher de óleo, o carro começa a ficar meio esquisitinho, começa a ficar meio murcho e tal. É esse cara aqui que não tá... Uma das grandes causas é esse cara aqui sujo. Só uma limpezinha nele, volta a calcular a temperatura do ar dentro do coletor e volta a ver certa pressão de ar que está tendo dentro do coletor de admissão. Que é uma coisa muito mais moderna, é usado até hoje nessa linha A111 da Volkswagen. É um TBI eletrônico. Ele tem o atuador de lenta direto na borboleta. Ele é elétrico, ele trabalha abrindo e fechando a borboleta conforme precisa para manter a marcha lenta do carro. E acaba que esse sistema é muito interessante, o sistema eletrônico, apesar de um pessoal que gosta de uma tocada mais esportiva, gosta mais de que a borboleta abra toda, né? Ele trabalha como um Venturi variável, porque se você está aí a 90, 100 numa estrada, o pé tá mais aberto um pouquinho do que vai fazer uma ultrapassagem e tal. Ele abre a borboleta, é claro, você apertou o acelerador, ele vai abrir a borboleta, e depois o sensor MAP vai ver que a pressão do coletor diminuiu e ele, de forma eletrônica, você pode manter o pé parado lá dentro, e de forma eletrônica ele vai manter um sinal de vácuo constante dentro do coletor. Isso ajuda o funcionamento por conta da pressão de combustível atomizado ali pelos bicos ser constante e torna o carro muito mais econômico do que um TBI ou um carburador, que você ficou com o pé aberto, o sinal de vácuo vai ficar oscilando. Como nesse caso, o TBI eletrônico, ele calcula através do sensor MAP a abertura dele para sempre manter um fluxo constante de vácuo na entrada do motor. Então, é uma evolução, né? Você vê aqui a evolução da espécie, né? Da série Gol. E como é a semana Volkswagen, eu queria mostrar lá fora. Lá fora nós temos espero que a internet aguente. Até aqui temos mais um parado lá fora para reparo. Então é a semana Gol. Bom, vamos terminar o nosso ao vivo hoje. Precisando da gente é só mandar mensagem, WhatsApp, sinal de fumaça, vir aqui, Rua Adão Brown 114, Petrópolis, perto para quem estiver muito longe daqui, não é difícil de chegar. Quem for de outra cidade, aproveita, vem conhecer a cidade, é bonita, é bacana e ainda faz um reparo no carro ainda. Obrigado, gente, até o próximo vídeo. Bom final de semana para todos.